Muito bem, pessoal. Vamos fechar aqui agora esse nosso projeto. Tá? Esse aqui tinha aberto só para exemplo, né? Agora eu vou voltar a abrir aquele nosso curso avançado que a gente está trabalhando. Tá, ok? Que é este nosso projeto aqui. Pessoal, agora eu vou mostrar uma parte muito importante. Né? Vamos fazer funcionar essa parte do login, de trazer os dados para cá. Só que a gente vai fazer agora usando registros. Portanto, se você for fazer um aplicativo simples lá na sua casa, tu pode até usar variáveis, né, que nem eu fiz no exemplo passado, ou seja, sem ser uma parte mais complexa, que nem eu pretendo mostrar agora para vocês, certo? Mas como o objetivo desse DVD é vocês aprenderem coisas avançadas no Delphi, então a gente vai fazer tudo da forma um pouquinho mais avançada possível, tá bom? Então é o seguinte, a gente vai criar agora registros. Então, pessoal, aqui no menu principal, vamos dar um F12, tá? Então, aqui a gente vai criar este nosso objeto, tá? Em que eu vou ensinar vocês então a manipular variáveis através de registros, certo? Então, é uma forma um pouco mais avançada, bem interessante e muito útil nas aplicações Delphi. Então, vocês vêm aqui depois do end aqui, Private Public End. Vamos criar então esse nosso objeto. Nosso objeto, essa nossa classe, vai se chamar então, por exemplo, que T dados usuário, por exemplo. Nós pegar, por exemplo, aqui no caso, vamos pegar um ou dois dados, tá ok? Vamos pegar aqui então, dois pontos, tá? Aliás, igual. Aqui, pessoal, porque eu não estou definindo o tipo, né? Então aqui, assim, esse tdados usuário vai ser o quê? Vai ser um registro, record, tá ok? Opa, então, aqui não vai ponto e vírgula, certo? Porque eu estou criando essa classe aqui dentro desse objeto. Tá. Então é o seguinte, pessoal, aqui eu vou criar duas variáveis. Então o que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? Aqui a princípio eu criei então um objeto chamado tDadosUário, tá certo? Que é um registro, tá ok? Então agora eu vou criar duas variáveis. Uma pode ser usuário, nome uso, por exemplo. Nome do usuário. Nome do usuário. Muito bem. Vai ser do tipo string, tá ok? Vou usar só esse aqui por enquanto, tá ok? Eu poderia usar mais algum outro item lá do banco, lá, ou um nível de acesso. Nós temos lá nível de acesso lá no banco. Vamos botar nível de acesso então. Nível acesso. Vai ser do tipo integer. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou um objeto chamado tDadosUário, tá? Que é um registro, tá ok? Dentro dele, a gente está criando então uma variável chamada nome usuário, que é do tipo string, e uma variável chamada nível de acesso, que é do tipo integer. Agora aqui dentro, pessoal, nós vamos criar aqui uma variável para que a gente possa manipular. Então vamos dar o nome de dados usuário, tá? Que vai ser do tipo t dados usuário. Olha aqui, ó, veja que type, ó, dados usuário record. Então, pessoal, agora sim, esta minha variável aqui, ó, chamado dados usuário, que é do tipo t dados usuário que eu criei aqui, contém essas minhas duas variáveis que eu posso então manipular via programação. Vamos então agora aqui no estoque, certo? Manipular aqueles dados lá. Então veja bem como é que eu faço para manipular aqueles dados lá, pessoal. Então aqui, ó, vamos ver aqui. Depois que eu inicializei aqui, nós simplesmente vamos referenciar então aquelas duas variáveis que estão naquele registro lá, dados usuário. Então aqui só colocaria então dados usuário, quanto guarda espaço para terminar. Não pôde invocar. Deixa eu ver aqui, temos algum errinho. Então vamos conferir esse nosso erro aqui. Veja até que inclusive se tu olhar aqui embaixo, veja que aqui embaixo ele está dizendo
Então, qual que é o erro aqui, ó? No principal 75, no var aqui estava esperando... Aqui, ó, tá dizendo que estava esperando um end, tá? Mas encontrou um var aqui. Tanto é que se tu der um Ctrl F9, olha só, Ctrl F9. Então ele cai direto aqui no erro. Porque na verdade aqui, pessoal, eu deveria ter finalizado com um end. Deixa eu dar um Ctrl F9 aqui. Ah, passou. Beleza. Tá ok? Mas, como eu falo em todos os meus DVDs, é muito bom que aconteça esses erros, tá? Que aí vocês vão pegando, tá? De uma forma até mais fácil, tá? Porque daí se dá o erro, já associa com o erro que também deu no teu computador. Se eu faço aqui e tudo funciona que é uma maravilha, é um perigo. Então se eu der um dá aqui, quanto mais espaço, opa, vejam só, pessoal, que interessante, ó. Já está aparecendo aqui, ó, o dado usuário que é do tipo T dados usuário. Aqui, ó. Tá vendo aqui? T dados, vamos supor que fosse assim, ó, T dados usuário recebesse em uma das duas variáveis, ponto aqui, ó, aqui, ó. Aqui apareceu aqui, nome do usuário e nível acesso, estão vendo aqui? Então, nome do usuário, vamos por aqui agora simples. Recebeu aqui, ó, Neri, tá certo? E agora, lá no formulário principal, eu quisesse fazer com que ele recebesse aqui, ó, na panel, no caso aqui seria na panel 3, né? Vai na panel, não, na panel 2 mesmo. Eu quisesse que ele recebesse, então, o dados, deixa eu apagar aqui, dados, usuário, ponto, nome usuário. Então, colocaria assim, por exemplo, usuário logado, daí, mais esse carinha aqui. Vamos rodar para testar isso aqui. Opa. Assim, não é Java, né? É que eu também estou também fazendo videoaulas de Java e no Java é só igual. Tá. Tá. Olha só, pessoal, usuário logado, Neri. Olha só, pessoal, que maravilha que é isso aqui. Tudo isso aqui estão usando agora registros, que até então eu ainda não tinha mostrado para vocês. E aí você pode fazer a mesma coisa para o outro carinha aqui, ó. Dados, usuário, ponto. O nível de acesso, vamos supor que o nível de acesso seja 3, né? Claro que depois a gente vai ter que pegar isso aqui lá do banco de dados, propriamente dito, né? Mas, então, nível, a gente poderia fazer com que ele recebesse, opa, desculpa, a gente pode fazer com que esse cara receba aqui, então, usuário logado, tá? Aí mais, aí nível acesso, nível de acesso, né? E daí a gente traria então o dados usuário ponto deixa eu ver aqui. Vejam, pessoal, que ele não apareceu aqui o nível de acesso, tá? Isso é uma característica quando você trabalha com registros, tá ok? Então ele aparece aqui apenas os tipos compatíveis. Claro, você poderia converter para uma variável, trazer e tal, sem problema nenhum, tá ok? Mas aqui com registros, tá certo? Ele só vai aparecer aqueles do mesmo tipo. Então aqui é o seguinte, tanto é que se tu pegar isso aqui, ó, e transformar em string, por exemplo, tá ok? Transformou em string. Criou ele do tipo string. Aí você veio aqui, por exemplo, então aqui vai ter que ser do tipo string também, tá? Agora se tu vier aqui no dados do usuário, colocar ele aqui ponto. Bom, não apareceu aqui, mas se tu colocar aqui nível acesso, ponto de pressionar a tecla Ctrl F9, veja que não deu erro nenhum, né?
Aí ele atualiza aqui a base. Olha aqui, ó. Muito bem. Agora ele trouxe aqui nível acesso. Tá ok? Agora está funcionando perfeitamente aqui. Neri. Então, olha só. O usuário logado é o Neri com nível de acesso 3. Tá ok? Então, pessoal, mais uma pinceladinha aí sobre, então, essa parte aqui de registros, né? Então, é muito interessante. Comecem a usar, então, isso aqui, pessoal. Veja que, então, é simples. Simplesmente vem aqui, cria objetos, define as variáveis, tá? Inicializa elas aqui embaixo e pronto. Você pode usar em qualquer parte da sua aplicação. Tá ok? Valeu, então. Um abraço. Até a próxima. Tchau.